Boa noite, Alan. Boa noite. Eu queria saber de você, depois de 8 partidas até agora do Náutico realizadas nessa temporada, apesar de parte da torcida, inclusive, também cobrar um pouco de melhora do rendimento do Náutico. Queria saber da tua opinião como treinador, se você está satisfeito com o nível que o teu time vem apresentando, né, nas últimas apresentações e precisamente no jogo de hoje, onde parecia que a partida estava um pouco travada pela marcação do adversário. O Náutico demorou a criar algumas jogadas específicas, né, de ataque, de finalização. Foram poucas ao longo da partida, apesar do placar de 3-0. Queria que você fizesse essa avaliação com relação do rendimento da sua equipe até agora, no momento na temporada. Boa noite. Foram 16 finalizações e 9 no gol, né? Então, a gente sabe que a gente tem margem para melhorar, como eu sempre venho falando, e isso eu vou te falar até o final da temporada, ou pelo menos até quando eu estiver aqui. E eu fico com a parte da torcida e ficou satisfeita. Nós não podemos esquecer que do outro lado tem um adversário. Se for ver o retrospecto dos últimos jogos, né, foram jogos truncados, decididos aí em bola parada, onde o adversário acabou perdendo por pequenos detalhes, e nós envolvemos o adversário praticamente o jogo todo. Quando o jogo não te oferece uma aceleração maior, é natural que você não tem como fazer essa aceleração, né? Nós tivemos até um pouco de paciência e personalidade para quebrar essa linha de marcação de 5 homens no meio de campo que a equipe do Porto estava nos oferecendo. Então eu fico feliz não só pelo resultado, mas pela personalidade, né? Nós temos que fazer aquilo que a gente trabalha e aquilo que o jogo muitas vezes nos exige. Nós temos que ter paciência com o torcedor, que quer sempre algo a mais, e a gente também se cobra em relação a isso, mas eu vejo que a gente está no caminho certo e não é à toa que nós estamos invictos aí com a defesa menos vazada da competição. Boa noite, Alan, parabéns pela vitória. Você tem uma sequência de 5 jogos dificílimos para o Náutico, e você hoje tinha a chance de poupar mais jogadores e não o fez. Foi uma estratégia sua colocar, à exceção do goleiro Wagner, que ficou de fora, a defesa praticamente titular, ou eles se colocaram à disposição como fizeram em jogos anteriores? Boa noite. Foi uma mistura de tudo. Hoje nós encaminhamos muito bem a nossa briga pelo primeiro lugar, pela classificação entre os 2 primeiros. Sabemos que temos jogos difíceis na sequência, mas já provamos no Clássico que estamos preparados para jogos difíceis, né? E foi em conjunto ao tomar decisão com a diretoria, com o departamento de fisiologia, com os atletas. A gente sabe que é uma sequência difícil, com uma viagem, mas cada jogo para nós ele é muito importante, né? Nós temos que procurar definir o quanto antes a nossa classificação, porque a gente sabe, quando isso não é alcançado, o quanto fere o torcedor e o quanto prejudica o clube. Não conseguir uma vaga na Copa do Brasil, de não brigar por um título, isso é uma coisa que a gente tem muita consciência, e até por respeito ao torcedor, a gente optou em conjunto por tomar esse tipo de decisão. Então a gente sabe que não tem jogo fácil, né? De repente a gente poderia ter poupado todo mundo, ter empatado o jogo e ter perdido, a gente ia estar falando das consequências que poderiam nos trazer. Então a gente tem que respeitar o adversário, respeitar o trabalho que a gente vem fazendo, principalmente respeitar o torcedor. Sempre que a gente tiver a possibilidade de colocar as melhores opções dentro de campo, nós vamos optar por essa escolha. Não só por questão do adversário, mas principalmente para que a gente possa dar ritmo de jogo, dar conjunto, dar minutagem para aqueles jogadores que de repente têm um pouco menos. Boa noite, Alan. Eu queria que você falasse sobre Thalicinho, que mais uma vez ele entrou bem, fez o gol, estava ali fazendo um estrago ali na defesa do time do Porto pelo lado esquerdo. E queria que você falasse também do uso desse tipo de jogador, um cara que é da base, que ainda está entrando aos poucos, nessa sequência dura que o Náutico vai ter, porque o Náutico tem o Maranhão fora de casa e depois pega o Ceará aqui no Estádio dos Aflitos. Como é que você planeja esses jogadores da base dentro do time titular do Náutico daqui para frente? Boa noite. A escolha ela vai ser independente de ser da base, de ser veterano, de ser o que for. A escolha nossa é em relação àquilo que a gente vê no dia a dia. E hoje ele entrou um pouco ansioso, errou 4, 5 bolas seguidas que costumeiramente não erra. A gente tem que ter uma paciência, um trato muito tranquilo, porque ainda é um garoto, ainda é um garoto em formação, não pode ser colocado como a solução dos nossos problemas, né? Tem que ser colocado como parte da solução
e não como única solução. Então isso a gente vem conversando com ele, é um menino que se dedica muito diariamente, é um menino que vem se entregando assim como todos os atletas, mas pelo fato de você me perguntar em relação à base, todos aqueles que subiram também vêm demonstrando esse tipo de perfil, e as oportunidades elas vão aparecendo conforme o desempenho diário de cada um. É aquilo que eu falo, eu não costumo rotular o fato de ser da base, ter a obrigação de colocar jogador da base, ou pelo fato de ter sido contratado como um jogador de maior renome, como é o caso do Vaz, do Júlio, enfim, de vários jogadores que estão no elenco. Então a gente procura ter esse direcionamento de tratar todos da mesma maneira, ter um cuidado especial para manter tanto o pé dele no chão como o nosso, né? Que não jogar uma responsabilidade desnecessária, porque é um patrimônio do clube, né? É um ativo do clube, e a gente tem uma expectativa muito alta nele, mas sempre com muito cuidado, com muita tranquilidade, muitas vezes até segurando uma bronca sozinho como treinador, porque a gente sabe no dia a dia qual é o melhor momento ou qual não é o melhor momento para se escolher a entrada do atleta. Boa noite, Alan. Saindo um pouquinho assim do jogo de hoje e indo para sábado, né? O Náutico volta a jogar pela Copa do Nordeste e num cenário onde precisa de uma recuperação, né? Até voltando um pouco no sábado passado, onde você falou que foi a pior partida contra o Botafogo da Paraíba. Então eu queria entender, e uma coisa que você falou muito foi do aspecto mental, né? Que a equipe faltou equilíbrio emocional ali depois que tomou o gol. Passado quase uma semana, assim, como é que tá esse mental pro jogo de sábado? Porque, claro, é apenas a segunda rodada, mas a gente sabe que a Copa do Nordeste tem muito esse caráter decisivo, assim, do jogo de oportunidade, né? E ainda mais com a sequência com o Ceará, a vitória pela frente. Então, assim, é um jogo particularmente que eu acho de muita importância pro Náutico. Como é que tá essa preparação para sábado? E ainda assim me permite uma outra... Bárcia entrou hoje ali como um 9. Você pretende utilizar ele mais por dentro ou foi mais uma situação de jogo mesmo? Obrigado. Boa noite. Eu vejo não uma partida como recuperação, mas uma oportunidade da gente jogar o que a gente vem jogando. Eu acho que a questão mental ela ficou muito clara hoje. Nós cometemos alguns erros de passe, de tomar decisão, mas em momento nenhum nos abalamos, continuamos a jogar. É o que eu falo para os atletas, né? O futebol é um esporte de erro, ele é jogado com o pé. Seria muito mais fácil se fosse jogado com a mão, né? A gente faria tudo com o pé se fosse mais tranquilo. Comer, falar, segurar o microfone. Como é um esporte que é jogado com o pé, a gente tem que ter tranquilidade na hora que erra. Temos que ter atitude de continuar jogando, de continuar competindo e diminuir a margem de erro pelas tomadas de decisões nossas. Então hoje eu fiquei feliz porque oscilamos em alguns momentos no primeiro tempo, mas continuamos jogando. Tomamos algumas decisões que não seriam necessárias e continuamos jogando e merecemos a vitória. Em relação ao Bárcia, é um jogador que já fez essa função durante muito tempo, praticamente uma Série A inteira, se não me engano, pelo Goiás. É um jogador que tem essa possibilidade de jogar como um falso 9, tem um poder de finalização muito bom. E até para a gente poder também dar um pouquinho mais de bagagem, né, pro Thalisson e dar um pouquinho mais de ritmo de jogo pro Rai, né, que são jogadores que a gente percebe que vem sentindo um pouco essa falta de ritmo de jogo. A gente optou por trabalhar ele por dentro. E aquilo que a gente sempre falou, a gente procurou no mercado jogadores que pudessem nos dar essa variação, jogassem em mais de uma função. Então isso a gente vai procurar colocar em prática sempre que for preciso. E a última pergunta que você me fez, acho que foi essa, né? Em relação à questão mental, acho que é isso, a gente provar para nós mesmos, dar a resposta para o torcedor com vitória, com alegria, mas ter um pouco mais de tranquilidade como nós tivemos hoje, de saber que as decisões dentro de campo elas só dependem de nós e a gente tem que tomar as decisões em cima daquilo que a gente trabalha. Aí a gente vai estar sempre muito mais próximo da vitória. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. O senhor falou em mesclar um pouco, só mesclou um pouco, mas fez várias substituições, né? E aí, assim, a nossa equipe até ouviu o torcedor antes de entrar, que ainda critica bastante a zaga, mas a nossa equipe também concorda que é um meio que hoje o Náutico tem de melhor. Então eu queria a sua opinião também nesse... Será que essa zaga mesmo? Eu ainda vou mexer, ainda vou mudar?
E o meio, se tá ok, a gente vai esperar pelo Luan, o Marco Antônio vem entrando bem. Boa noite. Em 8 jogos nós tomamos 4 gols. Nós somos a defesa menos vazada do estadual. E jogos difíceis, jogos contra equipes que vinham produzindo, que vinham colocando gols no adversário. E eu acho que a nossa sustentação defensiva ela não pode ser resumida por um erro que aconteceu individualmente. E individualmente de 2, 3 jogadores. O nosso sistema defensivo ele é muito consolidado. Ele é muito qualificado. Não é à toa que eu falo, a gente tem que valorizar o que a gente faz. Inclusive valorizar o campeonato. Nós somos a defesa menos vazada. Temos ali um equilíbrio muito grande de ter muito pouca finalização do adversário no nosso gol. Tanto é que mesmo com a derrota diante do Botafogo, eles finalizaram 3 vezes no nosso gol durante 100 minutos. Então isso é uma coisa muito tranquila. E eu vejo que o maior ponto forte do nosso time é o coletivo. Não é nem o meio, nem a defesa, nem o ataque. Eu acho que é o coletivo, até porque o futebol ele é jogado de maneira coletiva. Se fosse de uma maneira que sai a defesa, entra o ataque, como é em outros esportes, a gente poderia separar. Mas eu vejo que o nosso time ele tem um equilíbrio grande. A gente entende às vezes a ansiedade do torcedor de querer que o gol saia rápido e a gente tem que ter personalidade e inteligência para saber o momento de acelerar o jogo e de não acelerar o jogo. Hoje o adversário com jogadores jovens de velocidade jogariam no nosso erro e nós tínhamos que atrair o adversário para poder sair um pouquinho dessa zona de marcação deles, principalmente no meio do campo. E é esse tipo de atitude mental que a gente tem que ter. Eu acho que o mais importante é você agradar o torcedor com o resultado. O desempenho ele tem que ficar a cargo de nós dentro de campo, em cima do que a gente trabalha e principalmente em cima daquilo que a gente elabora de estratégia conforme o adversário. Então eu fico feliz e ao mesmo tempo sou um cara que procura exigir muito. Eu acho que a gente pode diminuir a margem de erros. Tivemos 4, 5 bolas roubadas e bem roubadas no campo de ataque do adversário. Poderíamos ter tomado algumas decisões um pouco mais tranquilas. Nos expomos em alguns momentos desnecessariamente por ter facilidade de jogar no final do jogo. Mas isso tudo a gente vai corrigindo e vai melhorando, mas principalmente valorizando e dando confiança para os atletas, que isso é fundamental. E como eu falo sempre, às vezes a exigência que vem de fora do campo, ela é muito mais em virtude do que aconteceu nos últimos anos do que a gente está fazendo agora. E nós temos que respeitar isso e ter equilíbrio mental para controlar essa ansiedade, para controlar essa, vamos dizer assim, essa vingança, entre aspas, da gente poder derrotar todo mundo dentro da nossa casa, mostrar que o Náutico é uma equipe forte, tradicional. Tudo isso vai acontecer e vem acontecendo, mas com muito equilíbrio, com trabalho, sem deixar de jogar, de competir e principalmente tomar as decisões certas no momento certo.